Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha genealogia, que vocês tanto perguntam, porque tem uma árvore bem extensa até, né? Eu saí de, no máximo, bisavós, trisavós, e agora consegui chegar bem longe na árvore. O que eu tenho mais distante, não sei se... Mas por esse braço, né, da família, não sei se chega a ser... Se tem mais algum mais distante, mas chegou ao ano 545, ó, na Turquia, tá? Por quê? Ó, tem 0 fontes aqui, tem que ser revisto, tem que ser olhado tudo certinho, porque se for uma ligação direta que teve já de alguém que já fez genealogia anteriormente a mim, colocou isso. Mas para você chegar a tudo isso lá na frente, você tem que ter uma base. E a minha linha de pensamento tem que estar muito bem baseado em documentos. Assim que você faz genealogia para ter uma segunda nacionalidade, ela tem que ser baseada em documentos verdadeiros, em informações verdadeiras. Para mim, a genealogia tem que ser feita da mesma forma. Então, para eu conseguir chegar lá, eu tenho que me preocupar com esses daqui. Então, como é que é feita a genealogia? Com muito trabalho. Como tudo na vida, nada é fácil e nada vem fácil. Então, para eu conseguir ter informações corretas, eu preciso das informações baseadas. Então, eu preciso das informações corretas dos meus pais, corretas dos meus avós, para poder seguir em frente. E eu não posso pensar só nessas pessoas aqui, né? Os avós ou bisavós. Eu tenho que pensar nas outras pessoas que estão aqui. Os irmãos dos meus avós, né? Se essas pessoas aqui forem esquecidas, se eu não colocar elas na árvore, o trabalho vicário também não vai ser realizado por elas. E elas não podem ser esquecidas também. Então, o que eu fiz? Vamos pegar aqui a mãe do meu pai, minha avó por parte de pai. Vou abrir uma nova aba aqui como pessoa. E vai ter lá as informações sobre ela. Então, tem já algumas informações sobre ela. Eu sabia mais a data de nascimento, eu sabia onde que ela nasceu, a cidade, e eu fui atrás das informações. Aqui é a aba da pessoa, né? Então, aqui tá as informações principais dela. Tanto que eu coloquei aqui um fato personalizado, que a data de verdadeiro do nascimento dela não é o registrado. A data de nascimento dela é diferente, mas eu tenho que colocar a data que foi colocada no registro, tá? Como é que eu fiz, né? Aqui, ó, né? Como é que eu fiz para ter essas informações e ter toda a parte dos filhos, dos tios, dos avós? Eu tenho algumas coisas aqui do lado. Não tem aqui, ó, algumas abinhas? Eu posso procurar no Family Search, vou colocar para vocês verem. Eu posso no My Hereditary, é mais Heritage, né? E tem o Ancestry, que também é um dos bons lugares para pesquisar. Então, a primeira coisa que eu procuro é aqui. Automaticamente, quando eu vou na aba da pessoa e coloco em pesquisar, automaticamente já coloquei alguns dados dela, pelos dados que eu tenho lá já colocados. Então, vai aparecer algumas coisas aqui, ó, tá? De coleções, de coisas que já tem aqui. Vamos lá. Aqui são só que são indexados, tá vendo? São as indexações. Pode ver que não tem indexação dela aqui. Então, eu nunca ou conseguiria verificar o nome dela só por indexação. E aí você tem que ir para outra parte, né? Aqui no My Hereditary, já tem as coisas que eu coloquei, por isso que já aparece ela aqui, né? A minha conta do My Hereditary, ela já já tem a sincronização com o Family Search. Oliver, só um minuto. Oliver. Mãe, olha aqui pra ver se eu Não pode. Onde A minha parte já com a conta do My Hereditary, ela já é conectada, sincronizada com o Family Search. Então, automaticamente eu dei umas informações que vão para lá. E o Ancestry, ele é outro site, mas ele é mais voltado para pessoas de fora, tá? Então, aqui você vai ter muito registro de imigração, registro do Rio de Janeiro, mas não vai ter tantas informações aqui do Brasil. Então, já que eu não tenho indexação dela, né? Como é que eu fiz para procurar ela? Eu tive que vir aqui, eu vou até aqui na fonte direto, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Depois eu abro lá para vocês verem. Eu vim aqui em pesquisar, registros,
Foi registros? Não, minto, gente. Foi em pesquisar e fui em catálogo. Registro foi só pelo nome da indexação. E eu vim aqui e coloquei a cidade natal dela. Canguçu. Canguçu, Rio Grande do Sul. É uma cidade pequenininha. E aí eu vou ter os microfilmes digitalizados. Aí eu vim aqui nos microfilmes digitalizados e vou abrir. E vou ver mais ou menos o ano que ela nasceu. Aí eu vou vir aqui, ó, transmissão de nota. Não, esse aqui não é. Vamos lá. Eu vou vir aqui em registro aqui. Transmissão de nota não. Vai ter que ser registro civil aqui. Registros civis. E vou ir lá. E tem vários rolos. E aí o que eu fiz abri o primeiro e fui olhando um por um. Esse é o grande segredo. O segredo é você pegar o microfilme, que antes era só na capela que você podia ver pela máquina, e agora você pode ver em casa. Então, domingo à tarde, eu trabalho dessa forma. Então, fui buscando um por um. Um assim, um por um. Tem uma dica. Alguns livros têm um índice. Ou no começo do livro, ou no final do livro. Tá? Então, aqui, esse aqui, ó, não tem índice. No final. Provavelmente está no outro microfilme. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Por exemplo, aqui iniciou o novo livro. Esse filme aqui, ele terminou um livro. Então, provavelmente eu tenho que pegar a numeração aqui em cima, tá vendo? Ó, final 443. O 442, o final do 442 vai ser o início desse livro. Tá? E aí eu vou ter as informações que eu não tenho muitas vezes. Então, é uma continuação, a numeração também. Então, aqui você vê que tem um índice. Eu posso procurar aqui o nome. Então, lá, por exemplo, minha avó era Zilda. Vamos ver aqui. Vamos lá no final do índice, né? Olívia, Pedro, taranana, não tem Zilda, beleza. Então, vou pro próximo livro. Aí eu ia vir aqui, minimizo e vou lá no final no início do próximo livro e procurava um por um. É assim que a gente faz quando não tem indexação específica desse microfilme. Por isso que é tão importante a indexação e de ser muito bem feita. Porque tem muita indexação errada também, tá? Que eu acabo corrigindo quando eu vou pesquisar alguns nomes. Eu olho lá e falo, tá esquisito esse negócio. Eu vou ver, abro a indexação, olho, tá errado, eu vou lá e corrijo o nome, né? Pra voltar a ser o nome correto. Tá? Então, foi assim que eu fiz. Livro por livro, fui abrindo daquela cidade, de tal ano. Tá? E muitas vezes está escrito lá nascimento, mas também há registros... Como era uma cidade muito pequena, e as cidades eram muito pequenas naquela época, no mesmo cartório registrava, no mesmo livro tinha nascimento, óbito, casamento. Então, não vai porque está escrito só nascimento. Entra lá e procura tudo, que pode ter tudo lá. Né? Então, da minha avó, tem algumas fontes aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Não me engano, é um desses aqui que é do livro. Exatamente. Lembra que eu estava no registro 443, né? Final. Esse aqui é o 645. Olha lá, registro. Então, folhando um por um daqueles lá, bati o olho na página 152 e falei, nossa, minha avó. Tá lá, registro de nascimento de Zilda Farias. Então, foi assim que eu procurei. E pode ver aqui, ó. Certidão de nascimento, Zilda Farias, né? Certificação número 115. Foi dia 5 de março de 1930. Essa foi a data que ela foi registrada. Lembrando que ela nasceu 6 meses antes, na realidade. Mais de 6 meses antes. Ela nasceu em agosto do ano anterior, de 1929. Ó, em casa... No primeiro distrito desta zona, sexo feminino, cor parda. É a pá branca, mas tá parda. Crescêncio, nome do pai é filho de Crescêncio, lavrador, e de Maria José Farias. Profissão, naturais deste estado. Casados no 5º distrito deste município, domiciliados e residentes nesse primeiro distrito, sendo avós paternos Júlio Miguel Farias
Heloísa Farias. E maternos, Urbano Pereira da Silva e Maria José da Silva. Ou seja, os sobrenomes, você vê que já está diferente. Ela é para ser Zilda da Silva Farias, né? Então a gente não pode desligar muito pelo sobrenome. Meu sobrenome era para ser totalmente diferente. Meu sobrenome era para ser o meu, não era para ser da Rosa dos Santos. Já era para ser outro sobrenome. Da minha mãe já era para ser outro sobrenome se fosse seguir as regras dos sobrenomes. Então a gente, estudando genealogia, vê que as regras do sobrenome não são 100%, tá? E você tem aqui as informações, ó. É muito interessante. Então, o ideal é se fazer a genealogia, tá? Por documentos. Então, aqui eu tive os nomes dos pais dela, tá? Dos pais dela. E tive os nomes dos avós dela. Zilda, nomes dos pais delas e dos avós dela. E assim a gente vai fazendo. Aí eu vou procurar o Crescêncio na indexação. Não achei na indexação? Vou procurar ele nos microfilmes. E assim a gente vai fazendo. E assim a gente descobre a nossa genealogia. A gente descobre os parentes aqui que são muito próximos. A gente descobre outras coisas. Você vê que só um braço da minha família foi para lá. Mas quantos aqui ainda tem? E aí você vai encontrando outros casamentos também, né? Você vê que uma pessoa pode ter mais de um casamento. Os meus avós aqui, por parte de mãe, tiveram mais de um casamento, cada um deles, né? O meu avô foi casado anteriormente com outra esposa, a minha avó foi casada com outros maridos antes dele, e eles foram os últimos, no caso, né? Do relacionamento. Então, você tem aqui, ó, toda essa informação. E aí eu anexo também, quando eu tenho outro casamento, anexo os filhos desse outro casamento. Tudo isso vai para a genealogia, por isso que é a história da minha família. Isso faz parte da história da família. E aí você encontra essas informações. Então, é importante. E aí eu vou achando, colocando o nome da pessoa, também outras informações. E outra coisa interessante, se eu conseguir achar aqui, vamos ver se eu acho para vocês verem, que as pessoas têm mais de um nome, nomes alternativos, tá? A Maria José Farias, também conhecida como Maria José da Silva Farias, tem outros nomes muito diferentes nas certidões de nascimento, e eu só consigo saber que essa pessoa tinha outro nome realmente, ó, Maria José da Silva, também como Maria da Paixão. Por quê? O nome do esposo é o mesmo, o nome dela tá diferente, mas os nomes dos pais dela são iguais, dos avós dela são iguais no documento. Quando eu tenho o nome das mesmas pessoas, tipo assim, marido e os avós, né, na certidão de nascimento de uma criança, por exemplo, tem muito disso. Então, eu vou verificando com as outras informações que tem lá. A data tem que cruzar certinho. Tem muitas pessoas com o mesmo nome e sobrenome, tá? Já encontrei pessoas com o mesmo nome. Se eu não me engano, a Ana Gonçalves de Oliveira. Ana Gonçalves de Oliveira tem mais ou menos por essa mesma data, só que em cidades diferentes, filhos. Então, são duas mulheres com uma data muito parecida, né, muito próxima, mas em cidades muito diferentes, onde elas poderiam estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? E não tem registro do nome dos pais, então fica mais difícil. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que tem que ser feito todo domingo, todo dia, o mais frequente. Quanto mais frequência você tem que fazer, e mais fácil você fica de você encontrar. Mais fácil fica de você também ver essas informações. Muitas coisas são indexadas, muitas coisas são atualizadas, fica mais fácil de ver. Quando eu comecei esse trabalho, eu teria que ir até a cidade de Natal ou pedir o microfilme para poder ver essa informação na capela. Hoje eu tenho a bênção desses microfilmes estar sendo digitalizados. Eu já não preciso estar indo no cemitério ou na capela para poder fazer esse trabalho. Então, não preciso perder o tempo de você esperar o pedido do microfilme, para o microfilme chegar na capela, para você ter aquele curto período para você ir lá e trabalhar e ver essas informações. Então, assim, tem como você fazer essas informações, sim. O registro ele pode anexar a caixa de fontes. Eu posso colocar aqui na caixa de fontes e colocar lá que é um possível parente, por exemplo, tá?
Posso colocar lá, eu tenho até aqui, ó, uma parte que é de possíveis parentes. Que eu não sei se é. Pode ser um parente muito distante, mas pela data, pelo local, como as famílias eram tudo da mesma cidade, né? Todos aqui são da mesma cidade de Canguçu. Todos casaram ou morreram, ou nasceram lá na mesma cidade. Então fica muito mais fácil de eu procurar naqueles mesmos microfilmes pessoas que sejam parentes, que podem ser tios, podem ser avós, sabe? Sempre tem atualização, sempre vai ter as coisas, mas não tem segredo. Não existe um grande segredo. E uma hora você vai arrumar um nome, assim como eu arrumei um nome, se não me engano, tem algum desses nomes, Manuela Jovita, não sei quais desses que era, que eu arrumei o nome da mulher, achei o registro oficial, falei, nossa, aqui na certidão de casamento, de nascimento, de óbito, estava escrito o nome certo dela. Falei, nossa, esse é o nome da pessoa, deixa eu corrigir. Quando eu corrigi, e dei match, disse, não, essa aqui, né, é a mesma pessoa aqui que acontece, né? Aparece, por exemplo, aqui aparece que não vai aparecer pra mim, mas acho que eu já corrigi todos. Aqui. Melhor aqui, ó. Aparece aqui esse coisinha azulzinho, né? E aí aparece aqui, ó, registros sugeridos. E aparece também que pode ser um possível duplicação ou a mesma pessoa. Aí você vai lá e confere. E muitas vezes dá que é a mesma pessoa, é o mesmo esposo, a mesma data de nascimento, os mesmos pais, você fala, não, são as mesmas pessoas. E quando você faz essa unificação dos registros, né, quando você faz a unificação da árvore, vem toda essa árvore que já está pronta lá, que aconteceu comigo. Eu corrigi o nome, apareceu lá o registro, que já existia esse registro, né, no Family Search, eram as mesmas pessoas, com os mesmos pais, avós, batiam todos os dados, eu falei, não, é a mesma pessoa, confirmei que era a mesma pessoa, automaticamente quando unificou as árvores, veio todas essas pessoas que eu já não tinha na minha árvore. É um trabalho bem demorado, mas a gente se surpreende o quantos parentes nós temos, distantes, que fazem esse trabalho já para nós, que já estão fazendo essa genealogia, quantas pessoas podem entrar em contato com a gente, primos distantes. Esse tempo atrás entrou um primo em contato comigo via e-mail, pelo Family Search mesmo, que eu deixo acesso, meu e-mail, as pessoas quiserem mandar para mim informação, mandar mensagem. E ele mandou mensagem, olha, sou primo, sou neto de fulano, que é irmão do seu avô, né, você é neta dele. Então, o Modesto, né, seria o irmão do Modesto, é o avô dele, e ele entrou em contato comigo e a gente começou a conversar e falar sobre a genealogia. Então, isso é muito interessante, você encontrar parentes vivos que você nem saberia que são seus parentes, né? Isso é muito interessante, muito legal de você saber que tem parentes vivos, que é uma grande família, enorme família, e que está lá e que a gente nem sabe que eles estão tão próximos da gente. Bom, é isso daí, qualquer dúvida, aí você pode estar em contato comigo. Não sei se tem mais alguma dúvida que você queira saber, específica, aí a gente marca e conversa juntinho.